A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui no episódio 2 da Semana do Líder Evangélico de Alta Performance. Eu sou a Luciana Gomes da Silva, bacharel em Teologia, certificada em Hebraico, Contexto e Cultura Judaica do Antigo Testamento. E o nosso objetivo aqui essa semana é fazer você perceber que é possível fazer pregações, mensagens, estudos bíblicos que impactam e despertam a fé na vida dos seus liderados, na vida das pessoas que estão próximas a você. E é muito importante, tá? Não deixar de assistir o vídeo 1, tá? O episódio 1. Se você não assistiu, você volta lá e assista. É importante você ver que no vídeo 1 nós falamos sobre o tipo de líder que você não pode ser, o tipo de líder que você não quer ser. Porque aí sim você vai entender porque esses pontos que nós vamos trazer hoje vai ser tão importante na sua vida. Eu quero agradecer aqui a todos esses comentários que estão aí, que vocês deixaram lá na comunidade. É muito bom saber que eu tenho feito aí parte da vida de vocês, tem sido relevante os conteúdos que eu tenho trazido aqui para vocês. Hoje veremos como Moisés resolvia os conflitos da comunidade, como ele lidava com aquele povo que murmurava ali no deserto. Aquele povo era escravo, eles estavam ali caminhando rumo a ser uma nação, ainda não eram uma nação de fato e de verdade. Das mãos de Moisés nasceu a lei moral, nasceu a adoração, nasceu o tabernáculo, tantas outras coisas nasceram das mãos de Moisés e é sobre Moisés que nós vamos falar hoje. Existem 10 segredos aqui que eu vou contar para vocês de uma liderança de alta performance. 5 delas eu vou pegar emprestado aqui do Daniel Goleman, que ele traz no seu conceito de inteligência emocional. Os 5 primeiros pontos são de Daniel Goleman e depois nós vamos trazer mais 5 segredos que nós traçamos na própria Sagrada Escritura de quem foi Moisés na sua liderança. O primeiro ponto é a autoconsciência. O que é isso? Autoconsciência é conhecer a você mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Você se conhece. Você conhece as suas virtudes. Você conhece o seu dom, o seu talento. Você conhece também os seus defeitos, os seus pontos de melhoria. Muitas pessoas dizem assim, eu me conheço. Mas eles conhecem só as partes boas aí da sua vida, mas nós temos também alguns pontos de melhoria. Moisés tinha esses pontos de melhoria. A Sagrada Escritura diz que ele bate na rocha ao invés de falar com a rocha. Eu acho que a paciência não era muito ali o ponto forte de Moisés. Precisamos nos conhecer. Um bom líder conhece a si mesmo. Conhecendo os seus pontos fortes, os seus dons, os seus talentos, você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo aqui. Eu não sei cantar. Se eu quiser gravar um CD e dizer, meu Deus, eu vou gravar um CD agora para honrar o Senhor, não vai dar certo. Eu não conheço notas musicais, a minha voz é muito baixa para cantar. Não vai dar certo. Conheça-te a ti mesmo. Deus te chamou para certas coisas, faça. Muitas pessoas hoje creem, Deus me chamou, acha que é só para isso ou só para aquilo. Saiba onde Deus quer colocar você. Qualquer departamento da igreja, seja ele qual for, conheça as suas capacidades antes de aceitar, antes de pegar aí cargos e colocá-los sobre as suas costas, tá? Conheça-te a ti mesmo. Nosso segundo ponto aqui é a autorregulação. A autorregulação é o mesmo que domínio próprio. É você se dominar nos momentos de conflitos e ser pacientes em momentos complicados. É muito fácil, né? Nós amarmos quando nós somos amados, mas no momento em que nós somos esbofeteados, não é bem a outra face que nós queremos dar. Esse momento aí é complicado, né? Os nervos se abalam e nós precisamos ter esse domínio próprio. E a Bíblia diz que ele é fruto do Espírito Santo sobre nós. Dentro dessa autorregulação, nós vemos que Moisés montou pequenos grupos. Ele estava saturado de deveres, ele estava cuidando de, como eu disse, quase 2 milhões de pessoas no deserto.
e ele estava cuidando de cada pessoa, uma por uma. E aí ele pensou, na verdade com a ajuda do seu sogro Jetro, olha, ordena aí líderes sobre 50, sobre 100, sobre 1000 pessoas, e essas pessoas vão ajudar você a carregar as suas cargas. Conheça-te a ti mesmo, tenha domínio próprio, saiba até onde você pode chegar, tá? Faça tudo com moderação também. Deus não quer que nós morramos aí para dar conta de alguma coisa. Deus fez pessoas, colocou essas pessoas do seu lado, talvez você não está nem percebendo. Olhe e veja, Deus já te deu os ajudantes aí para carregar as suas cargas. Lá no monte, né, na batalha ali de Israel, Moisés estava cansado e aí o povo percebeu. Quando Moisés abaixava suas mãos, eles perdiam a batalha. Quando Moisés levantava as mãos, eles venciam no campo de batalha. Aí vem Arão e vem Hur e seguram as mãos de Moisés para cima. Deus tem ajudantes, Deus tem auxiliares para te ajudar. Basta aceitar essas pessoas, perceber quem são e aceitar mesmo. O terceiro ponto é a motivação. O que tem nos motivado na liderança. Tem motivações externas, que é o dinheiro, a fama, tem o estrelismo e tem também as motivações internas. O que é isso? É o chamado, o dom, o amor pelas almas, o que tem te motivado. Isso vai refletir no seu ministério. Com certeza, o centro da sua motivação vai ser o centro da sua pregação. Aquilo que te motiva, você vai falar sobre isso, né? Perceba aí na sua pregação, no seu ministério, qual tem sido a sua motivação de estar ali, de aceitar aquele cargo de liderança. Vou te dar um exemplo aqui de Joabe. Eu falo um pouquinho da síndrome de Joabe. É um nome interessante que eu dei para um estudo que eu fiz alguns anos atrás. A síndrome de Joabe, o que é isso? É um líder do exército de Davi. Ele era sobrinho de Davi, tinha um parentesco muito próximo com Davi, um valente exímio com a espada. Ele treinava os outros valentes também, um cara que sabia armar a batalha, ele fazia táticas de guerra, ele era o cara na batalha. Mas a sua motivação era só o seu título. Ele não tinha nada com Deus de Israel. Ele queria o título. Ele queria ser o primeiro ali no exército. Quando Davi diz, quem entrar e conquistar Jerusalém vai ser o general dos generais. E Joabe, por essa motivação, por título, ele vai lá e conquista a cidade. O que tem te motivado são os seus altos títulos ou são aí o amor, a alegria de servir a Deus? Porque o pastorado, a liderança não vai te elevar de cargo, pelo contrário, o pastorado te abaixa e te humilha a servo dos servos. Nós somos servos, nós servimos a igreja de Cristo. Esses primeiros 3 pontos aqui que eu apresentei para você, eles têm a ver com a liderança de nós mesmos, tá? A nossa autoconsciência de quem somos, o nosso domínio próprio, a motivação que sai de nós. Todas essas 3 coisas diz respeito a como lideramos a nós mesmos. Essas coisas as pessoas não vão saber se você não colocá-las para fora. Mas eu quero te dizer que Deus sabe e Deus conhece todas elas. Você pode enganar o mundo todo, mas não engana ao Senhor que você serve. O quarto ponto que Daniel Goleman traz para nós, de um líder de alta performance, é a empatia. E Moisés tinha muito disso. Moisés falava com o povo na linguagem do povo e falava com Deus nos montes. Ele era o intercessor e ele era o sacerdote. Ele falava com o povo. Quando Deus foi chamar Moisés para a liderança, Moisés falou, Senhor, eles não vão me aceitar. Mas Deus sabia o coração de Moisés, falou assim, olha, o povo está clamando, as aflições do povo estão chegando até os céus.
e Moisés teve empatia por aquele povo e ele libertou aquele povo, tirou aquele povo das garras de Faraó por empatia. Deus sabia o coração deles. Teve um outro momento em que Deus fala: olha, eu vou destruir esse povo todo, eu vou fazer de você, Moisés, uma grande nação. Moisés intercede mais uma vez e não aceita. Esse é o seu povo, este é o povo que o Senhor tirou do Egito. Esse é o povo, ele intercede. Tá? Um bom líder intercede pelo povo, fala na linguagem do povo. O que é parábola que Jesus tanto usou? Parábola é jogar perto, é falar na linguagem do povo. Você precisa, como um bom líder, falar na linguagem do povo. O quinto ponto são as habilidades sociais, e Moisés tinha essas habilidades sociais. É gestão de conflitos, ele tinha influência no meio do povo, gerenciamento de equipe e construção de laços por meio de intercessão e julgamento assertivo. Tá? Ele não tinha os queridinhos no meio do povo, ele tinha o povo como o povo de Deus e comandava aquele povo do jeito que Deus queria. Lá no palácio ele tinha o cetro do reinado, ele era o filho da filha de Faraó. Mas lá no deserto, por 40 anos ele esteve no deserto, ele aprendeu a usar um cajado. Esse cajado, ele cuidava das ovelhas que nem eram deles, eram ovelhas do seu sogro. Nós precisamos aprender que Deus vai nos dar conhecimento e vai nos dar também habilidades sociais. Nós temos que aprender a lidar com o povo, a fazer um julgamento assertivo, a estar no meio do povo, a conviver com o povo sem críticas, tá? Entender as condições do povo, falar na linguagem do povo. E essas habilidades sociais estão linkadas a como lidamos com o povo. Do ponto 6 ao ponto 10, nós vamos falar 5 segredos. Agora, Gulliman já nos deu as instruções aí anteriores, agora nós vamos usar a Bíblia, que a Bíblia diz que Moisés era. O primeiro segredo que nós temos é o ponto 6, não tenha seus liderados como seus súditos. O líder está ali para ensinar, para inspirar. O líder é o primeiro a fazer. O líder é o que está na frente, o líder é que traz o exemplo. O povo não está ali para te servir. Você não pode ficar sentado esperando que as coisas aconteçam, que o cafezinho chegue na sua mão. Seja você aquele a servir o cafezinho. Moisés, ele não se agarra a seu título. Ele é o primeiro a servir o povo. Ele está ali disposto e disponível para o povo. Quando no tabernáculo as tribos são colocadas em volta, sabe onde estava a tenda de Moisés? Na entrada do tabernáculo. Toda e qualquer pessoa que procurava encontrar-se com Deus, Moisés estava ali, na porta, na entrada, disposto a resolver os conflitos daquelas pessoas, seja qualquer hora do dia, à noite, não importa. Moisés estava ali, na entrada da tenda, disposto a ensinar, disposto a ouvir, disposto a ajudar. O sétimo ponto é que um líder se entrega por inteiro. A segunda carta aos Coríntios fala sobre isso, quando Paulo fala: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. O apóstolo Paulo fala sobre isso. O ministério é se gastar pelo outro, se gastar pelo reino. Jesus andou de Jerusalém para Galileia. Não era 2 horas de viagem, eram muitas horas de viagem. Jesus, no seu ministério de 3 anos, ele se gastou, esteve debaixo de sol escaldante, esteve no mar com os discípulos, atravessava quantas vezes o mar da Galileia, se gastou, se doou pelo reino, pelo outro. O 8º segredo aqui é que ele organiza o povo, ele tem visão do todo, assim é um líder de alta performance. O que ele decide pelo grupo, ele decide pelo todo. Certo dia, eu estava lá no dentista e o dentista falou para mim: olha, na minha cidade, bem perto aqui de onde eu moro, tem um pastor. E eu cheguei naquela igreja para visitar e me contando ali, o dentista falou que
os irmãos estavam com a camisa e na camisa estava escrito: eu sonho o sonho do meu pastor. A que ponto nós chegamos? Os membros vestindo uma camisa dizendo que sonham o sonho do seu pastor. Esse pastor tem o alvará da igreja. Ele conseguiu persuadir a igreja para que tudo que ele fizer, os irmãos vão aprovar. E esse não é o tipo de liderança que Paulo nos ensina. Não é o tipo de liderança cristã. Isso é o tipo de liderança humanista. Sonhar os sonhos do seu pastor. Será que é isso? Que é para isso que nós somos igreja? O nono segredo aqui é que Moisés era flexível com Deus. Ele precisava de ajuda, a Sagrada Escritura diz, e Moisés dobrou os seus joelhos e orou. E Moisés buscou a Deus, e Moisés intercedeu pelo povo, e Moisés trouxe a resposta de Deus. Ele sabia que precisava da direção de Deus, mesmo tendo um alto título, ele sabia que ainda tudo que ele fizesse precisava passar pelas mãos do Senhor. Um pequeno exemplo que eu vou dar para vocês é o próprio Josué. Josué, ele vence lá em Jericó, acontece aquela maravilha, os muros caem, a cidade toda é tomada, glória a Deus e aleluia. No próximo capítulo, depois você leia aí, no próximo capítulo, ele não pergunta a Deus o que fazer. Ele fala: olha, nós vamos para a próxima cidade e vamos conquistar ela também. E eles foram sem a orientação de Deus. Chegando lá, foram derrotados. E Josué então pergunta para Deus: meu Deus, o que aconteceu? O Senhor está conosco porque perdemos. Deus falou: você não me perguntou qual era a próxima estratégia. Você não me questionou qual era o próximo passo. Em tudo no ministério, nós precisamos questionar Deus qual é o próximo passo. O 10º e último segredo é que um líder de alta performance, assim como Moisés, não confiava na sua própria força. Se Deus te chamou para o ministério, Ele vai te dar as ferramentas necessárias, Ele vai te dar a orientação, Ele vai te dar tudo que você precisa para conseguir vencer. E não confie no seu braço, não confie na sua própria força. Moisés não é um líder carismático, nós já aprendemos sobre isso. Ele não é um líder eloquente, ele não é um líder cheio de vontade de liderar. Ele foi chamado com Deus ele foi chamado por Deus e relutou, ele não queria. Ele não é o típico líder que quer fazer e sabe fazer, mas Deus o chamou para aquela missão, para aquela função e capacitou ele com todas as ferramentas necessárias. 40 anos no palácio. O livro de Atos fala que ele aprendeu toda a ciência do Egito. É o mesmo que Moisés ter estudado na Harvard, a melhor escola do mundo. Mas ele precisava baixar um pouco do seu ego. Deus o levou para o deserto para ele aprender a lidar com pessoas e a lidar com ovelhinhas frágeis. Então ele aprendeu a ser e aprendeu a também ter Deus como sua única fonte de dependência. Ele sabia o que estava acontecendo, ele sabia gesticular, ele sabia entrar no palácio, sair do palácio, mas ele precisava também aprender a entrar e sair da presença de Deus. Ele precisava aprender a entrar e sair da casa das pessoas também. Quantas vezes ele foi procurado até por mulheres que não sabiam o que fazer, e Moisés chega, resolve os conflitos. Ele sabia, porque Deus o havia ensinado de antemão, desde o seu nascimento. Ele foi instruído para o dia que ele pudesse liderar. Nós aprendemos que para ser um líder de alta performance não é só tática e não é também só espiritualidade, é as duas coisas andando e caminhando juntas. Aprendemos que para ser um líder de alta performance não é só tática e não é também só espiritualidade. É as duas coisas andando e caminhando juntas. E eu tenho sim um curso, tá? Eu fiz uma metodologia onde eu ensino sobre essas coisas. E eu mostrei para você que vai além da oratória. É preciso se aprofundar no conhecimento da palavra
de Deus. Eu passei por esse caminho desde 2007, eu tenho estudado a teologia e Deus tem me levado ao conhecimento de coisas profundas. E eu vim trazer esse conhecimento aqui para você por um curso. Será que existe um passo a passo? Será que existe uma metodologia? Sim. Tá? Esse curso eu falo sobre o tabernáculo, sobre todos os pontos, eu vou colocar aqui para vocês verem, sobre todos os pontos que nós precisamos para entender o tabernáculo. Mas irmã, por que entender o tabernáculo? Olha, Deus, quando Ele traz o tabernáculo como centro da adoração, Ele revela esse tabernáculo para Moisés, Ele está falando de Cristo, desde o início até o fim. Se no tabernáculo tem toda a obra de Cristo, toda a palavra de Deus é centralizada em Cristo. E por isso nós ensinamos sobre o tabernáculo, porque tabernáculo fala de Cristo do início ao fim, em todos os detalhes. O medo e a insegurança sempre vem quando não sabemos o que pregar. E nos próximos dias eu vou abrir vaga para pouquíssimos alunos que vão ter o meu acompanhamento de perto. Mas por enquanto, fique com essas aulas aqui. Nesse episódio eu te mostrei 10 passos, 10 segredos, 10 características de um líder de alta performance. Veja, reveja esses vídeos, anote cada ponto e se veja neles. Veja o que você precisa mudar, o que você precisa transformar. Qual é o próximo passo? Nós vamos ver no vídeo, no episódio número 3, que vai ser no dia 29, liberado aí para vocês, tá bom? Eu gostaria muito que você comentasse lá na comunidade o que você tem achado dessas aulas, como Deus tem impactado a sua vida aí com essas informações. Você tem sentido aí, Deus está querendo mudança na sua vida? Pois bem, Deus sim, Ele quer que você saia da mesmice e vai para um outro lugar. Deus está requerendo líderes de alta performance para lidar com essa geração. Essa geração tem muitos argumentos que precisam ser respondidos e nós precisamos estar preparados para isso. Comente, deixe o seu testemunho na comunidade. Esse foi o vídeo de hoje. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.